Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o meu, seu, o nosso programa, O Farol. E esse amigo que vos fala, o pastor Ed Carlos, juntamente com a minha esposa. Olá, olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Tatiana e está no ar o nosso programa, O Farol. Então vem juntinho com a gente. Agora. Sim, vem juntinho até às 18 horas e você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, que você baixa lá na Play Store e nos acompanha em todo o território nacional. Assim também como você nos acompanha através do Facebook de Ed Carlos Trindade e do Facebook da minha esposa. Tatiana Trindade. E também hoje você nos acompanha através do Instagram do programa O Farol. Segue lá e compartilha. E também você nos acompanha através do YouTube da Rádio RN Publicidade. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Dá aquele like. E compartilha, meu povo. Vai lá, entra no seu WhatsApp, nos grupos que você possui, nos grupos da família, da galera da faculdade, da turma do trabalho, do pessoal do futebol e compartilha com todo mundo o nosso programa. Aproveita também, vai lá nos comentários e escreve o que você tem achado do nosso programa. Se você quer ver algum tema aqui, também vai lá nos comentários e deixa a sua sugestão, que a gente vai ter o maior prazer de colocá-la aqui no nosso programa. Porque na semana passada a gente falou um pouquinho sobre Ló, sobre o anjo que foi lá, que tirou ele de Sodoma e Gomorra, enfim, a gente falou tudo isso e hoje a gente vai estar falando sobre um pouquinho mais sobre a história de Abraão. Então vem com a gente participar, vem com a gente que vai ser muito maravilhoso o programa de hoje. Então vamos agora para o nosso tema do dia de hoje, tá bom? Nosso tema é para você. Porque a grande maioria das pessoas demonstram uma fé frágil que cai na astúcia e no engano para tentar proteger a si mesmo em vez de confiar plenamente em Deus. Vou repetir para você, tá bom? Para você, porque a grande maioria das pessoas demonstra uma fé frágil que cai na astúcia e no engano
para tentar proteger a si mesmo, em vez de confiar plenamente em Deus. Então, esse é o nosso tema do dia. Vem com a gente, participa, deixa a sua opinião, que eu tenho certeza que é muito importante. Quando você opina, quando você fala o que você acha, o que você pensa, você também ajuda esse programa a se tornar um programa abençoado. Por quê? Porque às vezes o que você pensa, o que você acha, é que outra também pessoa que não falou nada pensa e acha. Às vezes você conta algo que Deus fez na sua vida e aí acaba abençoando essa outra pessoa que está lá do outro lado. Talvez você nunca vai conhecer essa pessoa, mas a sua palavra, a sua mensagem, a sua opinião a abençoou. Então participa com a gente, deixa a sua opinião. O programa Farol está no ar. Sim, está no ar. E dê um jeitinho ali. Tá, então. Vou baixar um pouquinho. Tá certo. Então vai com a gente. Eu vou falar mais uma vez o tema do dia. Para você, porque a grande maioria das pessoas demonstra uma fé frágil que cai na astúcia e no engano, para tentar proteger a si mesmo, em vez de confiar plenamente em Deus. Então a pessoa, ela tem uma fé frágil e ela acaba usando de artimanhas, né, na astúcia, enganando alguém, para tentar proteger a si mesmo, em vez da pessoa confiar plenamente em Deus. Vem com a gente, deixa a sua opinião. É isso aí. Então, conosco aqui o Renato. Renato, vem com a gente. É Renato Fio de Rosa? Só tem o nome Renato. Vem com a gente, Renato. É que a gente hoje estamos sem o Operador. operador. A gente tá meio assim, mas vai dar certo, tá, gente? Tá dando certo aí. É isso aí. E vamos que vamos, como diz Tatiana. Vamos que vamos, meu povo. Então, vamos lá. Vamos com a reflexão do dia? Nós vamos com a reflexão do dia, mas antes, porém, deixa eu ajustar tudo aqui, pronto. Vamos para a reflexão do dia. A reflexão de hoje fala sobre o espelho da decisão. Ok. Então vamos lá, diz assim, ó. Em uma pequena vila situada entre montanhas verdes e rios cintilantes, vivia um sábio chamado Elias. Conhecido por suas palavras de sabedoria, ele acolhia em sua casa todos aqueles que buscavam aconselhamento. Um dia, um jovem chamado Lucas, aflito com as escolhas que precisava fazer em sua vida, decidiu procurar o velho sábio. Ao chegar, Lucas foi recebido com um sorriso gentil. O que o traz até aqui, meu jovem? Perguntou Elias. Sinto-me perdido, sem saber que direção seguir. Minhas escolhas parecem sempre erradas e sinto que a felicidade me escapa, respondeu Lucas com um suspiro de desânimo. Elias, com sua voz serena, convidou Lucas a acompanhá-lo até um antigo espelho que possuía no centro de sua sala. Olhe para este espelho, instruiu o sábio. Ele é especial. Não reflete apenas a imagem externa, mas também aquilo que carregamos dentro de nós. Lucas, intrigado, aproximou-se e olhou para o espelho. A princípio viu sua própria imagem, mas à medida que se concentrava, começou a perceber sombras de suas preocupações, seus medos e suas dúvidas. Surpreso, Elias, com um olhar compreensivo. Vejo minhas inseguranças e indecisões. Elias colocou uma mão carinhosa no ombro. Se alimentarmos nossas dúvidas, elas se refletirão em nossas ações. No entanto, se cultivarmos a confiança e a esperança, o que refletiremos serão decisões sábias
e caminhos claros. Lucas ponderou sobre essas palavras. Era como se uma luz começasse a se acender dentro dele. Então, para tomar decisões positivas, devo primeiro transformar o que está dentro de mim? Perguntou ele. Exatamente, confirmou Elias. O espelho da alma é poderoso. Transforme seu interior e o mundo ao seu redor mudará. E partiu decidido a cultivar pensamentos positivos e a confiança em seu coração. Ele sabia que o caminho não seria fácil, mas agora tinha a certeza de que a verdadeira mudança começava de dentro para fora. Ao deixar a casa de Elias, ele sentiu a brisa suave da manhã como uma convicção de dias melhores. Lucas, ele tinha dúvidas, ele tinha medos, e foi até esse sábio que supostamente iria ajudá-lo. O sábio fez ele enxergar a si mesmo e viu que ele tinha o seu semblante caído, até a sua fisionomia era uma fisionomia de uma pessoa triste por causa dos pesos que ele carregava. E ele entendeu, depois que o sábio falou com ele, que para que houvesse uma mudança na vida dele, ele tinha que tirar tudo aquilo. E começava tudo isso de dentro para fora. O que ele estava vendo no espelho era nada mais, nada menos do que estava dentro da sua alma. Os pesos, aquilo que a gente sempre fala aqui. Disse que ele não sabia vencer, que ele estava aflito, que ele estava daquela forma, desesperado. Mas quando ele percebeu, então ele começou a mudar o que estava dentro dele, começou a tirar aquilo que pesava, aquilo que destruía a vida dele, e o que mudou dentro, isso também refletiu do lado de fora. O espelho da decisão. O espelho da decisão. Essa foi a nossa reflexão de hoje. O espelho da decisão. Da decisão. E temos alguém aí? Não. Então podemos ir para a canção? Vamos lá. Nós vamos para a canção agora. E daqui a pouco nós voltamos com todos vocês. E se você estiver escrevendo o comentário, quando voltarmos, nós vamos ler o seu comentário, tá certo? Então vamos para a canção de hoje, que eu tinha modificado, mas vamos para ela agora. Perdão e salvação é a nossa canção de hoje. Eu estava perdido, sem rumo a seguir, no escuro sem esperança, sem saber onde ir. Mas ouvi uma voz suave me chamando para a luz. Foi então que eu encontrei o amor de Jesus. Ele me disse: filho, venha como está. Com seus medos e dores eu vou te transformar. Nos seus erros passados eu vou te perdoar. Minha graça é suficiente para te salvar. Eu entrego minha vida a ti, Senhor. Renovo meu coração no teu amor. Perdão e salvação encontro em tuas mãos. Jesus, meu Salvador, meu libertador.
noites mais sombrias, senti teu abraço, me guiando com carinho, me tirando do laço. Com teu sangue precioso, lavaste meus pecados. Agora sou teu filho, em teus braços guardado. E me disse, filho, venha como está. Com seus medos e dores, eu vou te transformar. Nos seus erros passados, eu vou te perdoar. Minha graça é suficiente para te salvar. Eu entrego minha vida a ti, Senhor. Renovo meu coração no teu amor. Perdão e salvação encontro em tuas mãos. Jesus, meu Salvador, meu libertador. Não há nada que se compare ao teu grande amor. Me resgataste das trevas, meu fiel Redentor. Eu te louvo, Jesus, por tudo que fizeste. Minha vida te pertence, em ti encontrei a veste. Eu entrego minha vida a ti, Senhor. Renovo meu coração no teu amor. Perdão e salvação encontro em tuas mãos. Jesus, meu Salvador, meu libertador. Perdão e salvação encontro em tuas mãos. Muito bem, estamos de volta, 17 horas e 49 minutos. E estamos de volta com todos vocês. E dando continuidade, como minha esposa já falou, né? Estamos falando da trajetória de Abraão, livro de Gênesis. E hoje, como postamos aí nas redes que estamos acompanhando, o nosso momento com Deus, Gênesis capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 11, que nós estaremos lendo no dia de hoje, tá bom? E diz assim, ó, Gênesis 20, do versículo 1. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Ele disse, vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Você vê o que Abraão não falou, não houve da parte dele a sinceridade. Sim. Deus, no sonho, falou para Abimeleque. Porque Sara, ela era... Deus tinha um propósito na vida de Sara, né? Volta novamente, Abraão cometeu o mesmo erro. Ele mentiu para o faraó, e tanto que o faraó pegou Sara. E novamente, ele chegando em Gerar, foi lá e mentiu novamente. Aí o povo fala, né? Ah, não, porque ela também era meia-irmã dele, mas era esposa dele. Então, ele também cometeu o mesmo erro, novamente. O ser esposa estava acima do ser irmã. Com certeza. E ele, mais uma vez, tropeçou nesse quesito. Nesse mesmo quesito. Mais uma vez ele tropeçou. E, deixa eu ver aqui.
Versículo 4, né? Sim. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Quer dizer, o próprio Deus foi que não permitiu. Então, dá para perceber que aconteceu alguma coisa, né? Naquele momento lá, de até pegar, levar e ela estar com ele, aconteceu alguma intervenção, alguma coisa Deus permitiu que acontecesse para que Abimeleque não tivesse tornado ela mulher dele, né? Sim. Que o próprio Deus, porque se dependesse do Abraão... Da coragem de Abraão. Agora, pois, restitui à mulher seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Imagina. Não somente ele, mas tudo que ele possuía, todos que estavam com ele aos seus cuidados, todos iriam perecer. Por isso que nosso tema está falando para você, porque a grande maioria das pessoas não demonstra uma fé frágil, que sai da astúcia e no engano. Quer dizer, elas tentam enganar para tentar se proteger a si mesmo, e em vez de confiar plenamente em Deus. O que quer dizer isso? A mesma coisa que fez Abraão. Ele enganou, ele usou de astúcia, né? Enganando Abimeleque, mentindo que Sara seria a sua esposa e dizendo que era irmã. Ele era realmente a irmã, mas ela era a esposa dele. Então ele usou da astúcia, do engano, para tentar enganar Abimeleque, para poder ter ganho, para tentar se beneficiar com aquilo e se proteger. E muitas vezes nós, seres humanos, fazemos a mesma coisa. Em vez de usar de confiar em Deus, a pessoa está no trabalho e está ali naquela situação e talvez o patrão, né, vê que a pessoa fez, um colega de trabalho, algo errado, a pessoa, para tentar se proteger, ela pega: não vi nada. Mas ela viu. Ela viu o que aconteceu. Mas para tentar se proteger, e ela não confia em Deus, porque quando você tenta se proteger com a força do seu braço, você está não confiando em Deus. Você está dizendo que Deus não é capaz de fazer aquilo. Sendo que Deus tinha chamado Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Deus tinha um propósito na vida dele. Mas o que aconteceu? No meio do caminho, o relacionamento de Abraão com Deus foi se estreitando. Mas nesse momento, como mostra muitas falhas de Abraão. Por que está na Bíblia todas as falhas de Abraão? E todo o agir de Deus nas falhas dele. Porque Abraão foi um homem escolhido por Deus. E Abraão era um homem diferenciado. Chamou a atenção de Deus. E Deus estava tornando ele um homem diferenciado, um homem transformado. Então, era com as trajetórias, com cair e levantar de Abraão, que Deus estava lapidando ele para ele se tornar o pai de uma grande nação. Porque ninguém nasce pronto. Nós temos que nos relacionar com Deus. E a nossa estrutura de fé, ela precisa ser alicerçada. Ela precisa ser forjada. Então, a gente passa pelas lutas, passa pelas aflições. E nesse momento, Abraão tinha que já ter confiado em Deus. Porque ele já tinha passado por isso lá com Faraó. Porque ele já tinha cometido o mesmo erro atrás. Mas ele, da mesma forma, teve medo. Da mesma forma, ele fraquejou e ele mentiu. O que demonstra em tudo isso? O quanto nós precisamos viver se relacionando com Deus, viver confiando nele, viver entregando nosso coração a Deus todo santo dia. Por quê? Porque no momento das nossas adversidades é muito fácil a gente esquecer da grandeza de Deus e agir com a nossa fé de ser humano. E a gente vê aí também o seguinte... essa fragilidade que diz no tema, a fragilidade da fé, e mostra o quanto que a pessoa literalmente é humana. Sim.
é humano. Então, cheio de falhas, cheio de erros. E aí que entra o quê? A dependência de Deus. Por saber que é falho, que é humano, por saber que tem uma fé frágil, é aí que a pessoa deve se apegar, a pessoa deve ter um compromisso com Deus para que venha fortalecer a sua fé, para que a pessoa possa saber tomar decisões. Se ele já tivesse fortalecido a sua fé, ele ia saber, já passei por isso, não deu certo, então por que eu vou praticar o mesmo erro? Por que eu vou me permitir errar de novo na mesma coisa que eu errei antes? Então, ali mostra a fragilidade, mostra o erro, mostra a humanidade. Sim. E o porquê que a pessoa depende de Deus, depende de ter um compromisso sincero e verdadeiro com Deus. Continuando, né? Diz assim, levantou-se Abimeleque, versículo 8, de madrugada, e chamou todos os seus servos. Ele contou todas essas coisas e os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti, para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizestes o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazer tal coisa? Ele achando que estava fazendo algo para me destruir mesmo. Foi intencional, né? Intencional. Ele achou que Abraão usou daquilo para poder destruir toda a sua família, destruir a vida dele, porque talvez até quisesse o seu reinado. Sim. Mas não foi por isso, foi por medo mesmo. Abraão temeu. Ele sentiu medo, ele não tinha uma vida ali, ele ainda tinha dúvidas, né? A espera dele, tanto por Isaac, por ter seu filho, que foi aí que transformou a fé de Abraão depois de Isaac. Mas antes de Isaac, você vê tantas essas falhas de Abraão, tantos esses momentos de fragilidades da fé dele, né? Porque ele temeu e ele errou. E aí você vê que ele diz, né? O versículo 11. Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Ele temeu. Ele não... Então, o medo dele de antecipar as coisas, não há temor de Deus aqui neste lugar, então eles vão me matar para ficar com minha mulher. Ninguém teme a Deus, ninguém serve ao Deus que eu sirvo, então vão querer o meu mal, porque Sara era uma mulher diferenciada por ser muito bela, né? E realmente aconteceu o que ele pensou. Abimeleque quis Sara, né? Poderia ser diferente, mas em qualquer circunstância, em qualquer situação, nós devemos confiar em Deus, devemos depender de Deus. Nosso tema diz, porque a grande maioria das pessoas demonstram uma fé frágil, que cai na astúcia e no engano para tentar proteger a si mesmo, em vez de confiar plenamente em Deus. Então, querendo se proteger, estava fazendo a coisa errada e ali sim ele estava perdendo a proteção de Deus. Mas confiando, mesmo que algum mal tivesse para acontecer, Deus daria a proteção. Como Deus deu. Sim. Deus deu, e ainda porque falou com o Abimeleque em sonho. Você vê, né? Eu acho muito extraordinário. Eu estava até falando com você antes de começar o programa, que eu acho tão extraordinário, mesmo Abraão errando, mesmo Abraão pecando, mesmo Abraão demonstrando a sua fragilidade na sua fé, Deus não desamparou ele em momento algum. Ele ainda foi beneficiado com o Faraó, recebendo presentes, recebendo servos, muitas outras coisas, e com Abimeleque também. Semana que vem vocês vão, vai dar para a gente ler tudo hoje. A gente vai dar continuidade semana que vem do capítulo 20. Então, Deus, ele se manifestou na sua grandiosa bondade, misericórdia que não tem fim, sobre a vida de Abraão. Porque Deus, ele é bom, ele é misericordioso, ele reconhece a nossa pequenez,
né? Ele sabe quanto precisamos dele. Mas você vê, quando Abraão tiver um encontro verdadeiro com Deus, que Deus mudar a vida de Abraão, você vai ver como a fé dele vai ser outra fé. Então, nos ensina aqui que a gente precisa permanecer sempre aos pés do Senhor, para que a nossa fé venha a ser alicerçada, para que a gente possa estar de pé nos dias maus. É justamente isso, tá bom, gente? Então, na próxima semana nós vamos dar continuidade. Mas agora eu quero convidar vocês para a nossa oração. E você vai ter a oportunidade de falar para Deus: oh, meu Deus, minha fé tem sido assim frágil, eu tenho tido dificuldades, mas que a partir de hoje eu venha me fortalecer no Senhor, para que eu possa obedecer a tua voz e assim ser abençoado, tá bom? Então convido vocês para a nossa oração, que Deus ele venha nos abençoar. Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Deus amado e querido, graças nós te damos, te glorificamos e te exaltamos, Senhor. E pedimos, meu Pai, que o Senhor venha abençoar a vida de cada pessoa que conosco lutas, tem enfrentado desafios, pessoas que ainda não te conhecem, mas que querem te conhecer, pessoas que, como Abraão, com a fé fragilizada, ou tentando socorrer a si, se livrar de situações, tem recorrido ao engano, à mentira, tem recorrido aos jeitinhos, e com isso, meu Deus, ao invés de agradar ao Senhor, tem desagradado. Mas eu peço ao Santo Deus, visita essas pessoas agora e traga, meu Deus, o teu socorro, a tua resposta para cada uma dessas vidas, para cada uma dessas pessoas que necessitam de ti, meu Senhor, e que buscam agora a tua face. Venha ao encontro às necessidades de cada uma dessas pessoas e socorre-as agora e as abençoa. Pai querido, amado, entrego tudo e todos nas tuas mãos e peço que o Senhor os abençoe de forma grandiosa e poderosa, em um nome e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E todos os que creem, digam amém e graças a Deus. Olha você, olha pra esse mar. Muito bem. Se você tem um copo com água, beba um pouquinho dessa água agora, por gentileza. Vai brilhar, vai te guiar. Deus é o teu farol, você vai. E o nosso programa vai ficando por aqui. Nós chegamos ao final do nosso programa. Como sempre, nós falamos sobre a nossa loja O Farol Digital, com os nossos personalizados, os serviços que nós prestamos, agenda, caderneta de vacina, canecas e mais o que nós temos feito ultimamente bastante tem sido a reforma de capa de bíblias. Então, se você precisa de um dos nossos serviços, você pode comparecer aqui na nossa loja. Nós ficamos aqui na cidade de São Félix, tá bom? E o nosso ao vivo fica por aqui. Se você chegou depois, pega o programa completo. No Facebook, os nossos conteúdos, todas as pessoas que fazem conteúdo está sendo apagado, mas lá no nosso canal no YouTube estão todos os programas lá. Você pode seguir o link que está aí e se inscrever lá no canal, compartilhar também, tá certo? Amanhã, minha esposa, é terça-feira. A terça-feira do amor, gente. Então vem com a gente que o programa vai estar maravilhoso, tá bom? Até terça-feira, até amanhã, se assim nosso bom Deus nos permitir. Tchau, tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe a todos. Como um farol que está pra te iluminar. Olha você, olha pra esse mar. Você não vai se perder. Deixa essa luz brilhar. Vai brilhar, vai te guiar. Deus é o teu farol, você vai se encontrar. O poder está onde você for, porque está em ti, no teu coração. Existe muito mais do que você pensou. As lutas pôs em fim.